Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quero já de imediato pedir sua ajuda, caso você esteja sendo abençoado por este canal, pelos vídeos aqui postados, que você se inscreva, caso não seja inscrito, e compartilhe, curta os vídeos e comente, né, para que o YouTube ele reconheça que de alguma forma os nossos vídeos têm relevância e que possa alcançar ainda mais pessoas. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer hoje, irmãos, uma breve introdução à carta de Paulo aos Filipenses. Então, vou já mostrar aqui para os irmãos qual é o nosso plano para hoje, nesse vídeo. Então, nessa introdução, nós pretendemos conhecer um pouco sobre a autoria, né, a autoria da carta, a data, local e ocasião em que a carta foi escrita, o propósito, ou seja, o que levou Paulo a escrevê-la e quais são as principais doutrinas que são comunicadas por esta carta. Então vamos dar início vendo um pouco sobre a autoria. Então, o próprio texto, no versículo 1, os irmãos podem ler e observar que, como é comum as cartas, aos documentos daquela época, as epístolas, existe uma discussão aí sobre a nomenclatura epístola e carta, uma discussão que não é tão bem resolvida. Se você quiser ter mais informação sobre isso, leia o livro Entendes o que Lês, do Douglas Stuart e do Gordon Fee. Mas é comum aos documentos da época que aquele que envia o documento, ele coloque no início uma saudação. Nessa saudação ele já de cara se identifica como o autor do documento, o autor da carta, ou da epístola, se você preferir. E aqui o que é curioso, na verdade, e o que tem chamado a atenção de alguns intérpretes, alguns estudiosos, é que Paulo ele não dá somente o nome dele, né, como sendo o autor da carta, mas ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, né? E alguns têm se dividido em duas hipóteses. A primeira hipótese que se tem observado é que é possível que Paulo tenha citado o nome de Timóteo porque Timóteo seria coparticipante na escrita, ou seja, o apóstolo estaria ditando aquilo que seria escrito e Timóteo estaria escrevendo. Né? É uma possibilidade. Há uma outra possibilidade, né, que também é muito plausível, é que mais à frente, salvo erro no capítulo 2, a partir do verso 19, Paulo vai citar o nome de Timóteo, indicando ou fazendo um tipo de propaganda, poderíamos dizer assim, mas falando a respeito do caráter de Timóteo, recomendando Timóteo àquela igreja, com o intuito de que Timóteo seja bem recebido, uma vez que Paulo pretende enviá-lo a Filipos para aquela igreja. Então, essa segunda possibilidade, que é plausível também, que o nome de Timóteo tenha sido citado já na introdução ou na saudação inicial aqui da carta, porque Paulo pretendia recomendá-lo a esta igreja mais à frente, e por isso ele já inicia dizendo, olha, a saudação, né, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, ou seja, Timóteo também é servo de Jesus Cristo, né? Então ele estaria já aqui de início argumentando em favor de o porquê esses irmãos deveriam receber bem Timóteo. Tá? Então, há essas duas possibilidades, né? Ou as duas podem até se combinar. Pode ser que Timóteo, além de estar sendo mencionado para que seja recomendado, também tenha escrito, servido ali como o emanuense de Paulo, e Paulo estaria ditando e ele escrevendo. Né? Mas, enfim, a questão é que essa carta ela é de autoria do apóstolo Paulo, mas aparentemente há uma coparticipação ou uma indicação de Timóteo, como a gente expôs aqui, que ia ser enviado àquela igreja, e Paulo pretende já logo de início impactar esses irmãos com a ideia de que
Timóteo tem a sua aprovação, tá certo? Então, o autor da carta é o apóstolo Paulo e possivelmente com uma coparticipação aí de Timóteo. Sobre a data, local e ocasião em que foi escrita essa carta. A carta de Paulo aos Filipenses, ela faz parte de um conjunto de cartas que é conhecido comumente pelos estudiosos como os escritos paulinos da prisão. Então, são 4 as cartas, os escritos que fazem parte desse grupo, que é a própria carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Então, esses 4 escritos teriam sido escritos na prisão ou da prisão no momento em que Paulo esteve preso, provavelmente no ano de 60 a 62 em Roma. Essa prisão de Paulo não foi um cárcere, uma masmorra, coisa do tipo, mas ele teria ficado preso em prisão domiciliar. A gente tem esse relato tanto aqui no capítulo 1, dos versos 12 ao 14, onde ele fala sobre o seu empreendimento evangelístico, aquilo que estava sendo produzido positivamente, mesmo em suas cadeias, como também em Atos dos Apóstolos. A gente tem no capítulo 16, demonstrando que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, mandou Paulo para Filipos. O desejo dele era ir para outros lugares, mas o Espírito Santo o impediu e o enviou a Filipos. Logo após esse relato, nós podemos observar a conversão de Lídia, ou seja, Deus já começa, por meio de Paulo, o Espírito Santo começa a trabalhar e já começa a converter algumas pessoas já naquela cidade. Então, Paulo, ele escreveu esses 4 escritos, comumente chamados de escritos da prisão, no momento em que estava preso, muito possivelmente, provavelmente, durante aqueles 2 anos em que esteve preso em cativeiro domiciliar em Roma. Para fortalecer o argumento, você pode pegar, por exemplo, o capítulo 1, do verso 12 ao 14, quando o apóstolo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, o testemunho de Paulo, que ainda preso, não continha, vamos dizer assim, não continha sua língua, ele continuava pregando ainda que estivesse em cárcere, e pregando provavelmente aqueles que seria o público menos atingido, ou o público que menos se esperaria que iria se converter, mas ele estava pregando aqui a guarda pretoriana e todos os demais que estavam ali, que se faziam presente ali perante ele. Então, Paulo ele pegou uma situação adversa, uma situação difícil em que estava em Roma, mesmo sendo em prisão domiciliar. Ele podia receber visitas, como a gente vê lá no relato de Atos 28, 30 e 31, e ele faz o quê? Ele começa a pregar o Evangelho, ainda que em prisões. Então, a carta, só para finalizar esse trecho, a carta foi escrita provavelmente entre 60 e 62, em Roma, e por ocasião da prisão domiciliar de Paulo, o cárcere domiciliar. Propósito, Qual o propósito de Paulo ao escrever essa carta? John MacArthur, ele propõe aqui, já de imediato, 4 propósitos específicos pelos quais Paulo teria escrito essa carta. Então, primeiro, expressar por escrito o seu agradecimento pela oferta dos filipenses. Esse texto de Filipenses 4, 10 ao 18, principalmente o versículo 13, que é muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele está expressando a sua gratidão pela oferta que havia recebido dos irmãos de Filipos. Então, ele fala logo no início, do verso 10 ali,
ele dá a entender que esses irmãos parece que passaram algum tempo sem contribuir com ele, né, sem atendê-lo, mas ele, ao mesmo tempo, ele fala de uma forma bem pastoral, de uma forma bem amável com esses irmãos, e ele diz que está agradecendo, perdão, não porque sentiu falta de alguma coisa, e ele vai dizer, não, porque eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Aí ele vai no verso 13 e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ainda assim, ele diz que realmente estava precisando daquela ajuda e que os irmãos fizeram bem em enviar para ele, né? Então, o primeiro propósito de Paulo ao escrever, ou um dos primeiros propósitos de Paulo ao escrever essa carta, é expressar gratidão a esses irmãos pela oferta que havia recebido. Outro propósito é que os filipenses soubessem porque ele havia decidido mandar Epafrodito de volta, para que não pensassem que o serviço dele para Paulo havia sido insatisfatório. Ou seja, perdão, irmãos, esse homem, Epafrodito, ele foi enviado, muito provavelmente ele deveria ser um diácono, porque ele contava com muita confiança daqueles irmãos, né? Ele era alguém amado e contava com a confiança daqueles irmãos. E ele é enviado a Roma para levar os donativos a Paulo. E Paulo fala também, no momento em que Paulo recomenda a Timóteo, a igreja, né, Paulo também fala sobre Epafrodito. A partir do verso 25, Paulo diz assim, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito havia adoecido. Paulo vai dizer que ele chegou aqui no verso 27, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito, ele adoeceu, uma doença, ao que tudo indica, uma doença muito grave, que quase o mata, e Paulo diz, olha, vocês estavam preocupados com ele, não é que o serviço de Epafrodito foi insatisfatório, muito pelo contrário, ele foi muito eficaz, ele enfrentou inclusive o perigo de morte, adoeceu, quase foi morto, mas ele veio e entregou os donativos, né, fez aquilo pelo qual havia sido enviado. Mas, né, Paulo diz que por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele envia Epafrodito de volta, para que Epafrodito estava também com saudade da comunidade, preocupado com... A gente pensa, né, naquela época a gente não tinha o WhatsApp, que você mandava um vídeo e dizendo, olha pessoal, estou bem, né, pode ficar tranquilo. Então, correspondência demorava às vezes muito tempo para chegar ao seu destino, e o que Paulo queria era que quando Epafrodito voltasse, né, retornasse, acalmasse o coração daqueles irmãos e do próprio Epafrodito, né? Então, para que Epafrodito não volte e, sei lá, na linguagem da gente hoje, fique queimado, né, porque voltou assim e tal, então Paulo ele faz recomendações não só a respeito de Timóteo, a quem deseja enviar, mas ele faz recomendações sobre Epafrodito, que havia cumprido sua missão, aquilo que havia sido proposto a fazer, quase morreu, mas que agora estava retornando para Filipos, para aqueles irmãos, para levar as notícias do próprio Paulo e também para que os irmãos ficassem tranquilos quanto à situação de saúde de Epafrodito. O terceiro propósito, nós encontramos aqui, letra C, Paulo queria informá-los a respeito de sua situação em Roma, versos 12 ao 26, que é quando Paulo vai tratar do capítulo 1, né, dos versos 12 ao 26,
é quando Paulo vai falar daquilo que ele tem realizado, mesmo em cadeias. Então, só não precisa se preocupar. Eu estou em cadeias, mas o Senhor tem me ajudado e eu tenho realizado mesmo em cadeias a obra, né? Eu tenho pregado a Cristo, né? Cristo tem sido conhecido mesmo nas minhas cadeias. Então, o terceiro propósito de Paulo, que é informar esses irmãos a sua própria situação em Roma, como é que ele está. Outra coisa que nós observamos aqui do verso 1 e 2 e o 4, capítulo 4, 2, é que Paulo ele parece saber ou identificar que tem havido alguma coisa, alguma desunião, alguma animosidade entre alguns irmãos. Ele vai citar, inclusive, duas, né, que Evódia e Sintique. Ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. No verso 2 do capítulo 4, ele vai dizer assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, essas irmãs que haviam trabalhado juntas com Paulo na plantação daquela igreja, e parece que houve algum desentendimento, o texto não nos diz, né? A gente fica somente na conjectura, melhor, nem pode conjecturar, que não é nem saudável, mas houve algum desentendimento entre essas irmãs e possivelmente estaria havendo ali algum tipo de partidarismo, né? No capítulo 12 ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí é que quando posteriormente ele vai dar o exemplo de humildade com o próprio Filho de Deus. Então parece que estava havendo algum clima estranho ali em Filipos, mesmo que fosse algo incipiente, mas que havia gerado, por exemplo, a desunião entre duas irmãs que haviam trabalhado juntas na plantação da própria igreja, haviam ajudado Paulo na plantação daquela igreja. Então, Paulo ele pretende também nessa carta, principalmente nos versos 2, no capítulo 2, versos 1 e 2, e o capítulo 4, verso 2, exortar esses irmãos quanto à unidade, né? Ao pensarem concordemente. E, por fim, ele deseja adverti-lo contra os falsos mestres, no capítulo 3, verso 1, ao capítulo 4, verso 1 também. Então, Paulo ele pretende adverti-los quantos, e aí é um problema muito geral nessas igrejas que Paulo escreveu, principalmente Gálatas. Você vai encontrar esse problema também na carta de Paulo aos Efésios, e quando você vai para Tito, por exemplo, você vê esse mesmo problema, que é o ataque dos judaizantes, né? Aquele pessoal que queria impor aos crentes gentios aos costumes dos judeus, né? Aquilo que era distintivo à nação judaica. Então Paulo ele pretende também combater esse comportamento. Ele diz: acautelai-vos dos falsos mestres, cuidado, né? Principalmente porque esses falsos mestres eles costumavam surgir de dentro do seio da igreja. Na carta a Tito, por exemplo, Paulo vai falar que eles saíam de porta em porta, né, fazendo a cabeça do pessoal, e isso era muito perigoso, né, porque eles estavam plantando dentro da igreja heresias, um outro evangelho, como Paulo vai falar em Gálatas, que não é o evangelho que havia sido ensinado pelo próprio Jesus Cristo e muito menos pregado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo em todos os lugares. Então Paulo, finalmente, ele pretende também advertir esses irmãos quanto ou contra os falsos mestres. As principais doutrinas, né? John MacArthur ele sugere, aqui faz muito sentido, 3 principais doutrinas que são ensinadas na carta aos Filipenses.
Primeiro, a humildade de Cristo, que é o texto que eu dei como exemplo do capítulo 2, do verso 5 ao 11, né, onde demonstra a humildade do Filho de Deus, o Deus encarnado, né, que se humilhou ao ponto de descer dos altos céus, assumir a forma humana, viver como homens, sofrer como homens, morrer como homens e assim ser obediente até o fim, até a morte de cruz. Então, Paulo pretende chamar esses irmãos a uma postura humilde, dando como exemplo Jesus Cristo. A segunda doutrina principal é a submissão de Cristo, né, que também está também incluído nessa ideia de humildade de Cristo. Então, se Jesus, sendo Deus, ele foi humilde, ele foi submisso, né, quem somos nós como servos para querermos ser além do nosso Senhor? Então, é um ensinamento comum à carta aos Filipenses que a submissão de Cristo como um paradigma para que a igreja também seja submissa a Cristo. E terceira doutrina principal, que é a provisão de Cristo para os cristãos, ou seja, perdão, independente das circunstâncias, independente do que possa estar acontecendo, no caso de Paulo, ele estava preso, mesmo prisão domiciliar, mas estava preso, estava detido, né? Aproveitou o momento que estava ali para pregar o Evangelho de Cristo, né? Ele disse que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar contente na fartura, né? Quando havia muito. Ele sabia estar contente quando faltavam também as coisas, né? Então ele diz, olha, independente de qualquer circunstância, tudo nós podemos passar naquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa força e é Ele quem nos conduz a passar por todas essas circunstâncias adversas, né? Por todas essas dificuldades. Então, nós finalizamos aqui expondo essas três principais doutrinas que o apóstolo ele pretende comunicar ou ensinar nessa carta. Então, eu espero que você tenha gostado, que faça bom proveito desse vídeo, que ele tenha servido para edificar a sua fé e que possa lhe auxiliar nos seus estudos. Então, até o próximo vídeo. Fique na paz.